Na Europa, ninguém ficou neutro a ele. Em 1803, depois de terminar sua terceira sinfonia, um dos maiores, se não o maior compositor de música clássica da história, Beethoven, que era um entusiasta dos ideais da Revolução Francesa, nomeou essa sinfonia de Bonaparte. Diz a lenda, no entanto, que em 1804, depois de saber que Napoleão tinha se coroado imperador, teve um acesso de raiva e riscou o nome Bonaparte com tanta força da primeira página da sinfonia que ela rasgou. No fim das contas, a terceira sinfonia de Beethoven ficou conhecida como Sinfonia Heróica, a memória de um homem com uma grande história. O que a gente chama de Era Napoleônica é o período posterior à Revolução Francesa, no qual a França foi comandada por Napoleão Bonaparte. Esse período é dividido em 3 blocos: o Consulado, de 1799 a 1804, o Império, de 1804 a 1814, e o Governo dos 100 Dias, que aconteceu no ano de 1815. Nessa aula, a gente vai focar, obviamente, no período do Império, que foi o período mais longo e mais importante para entender a política do Napoleão e a importância dessa tal Era Napoleônica. Sobre o período do Consulado, ele foi um breve momento logo depois do golpe do 18 de Brumário, golpe que colocou Napoleão Bonaparte no poder, e foi um período de guerras e ascensão tanto dos ideais da Revolução Francesa, de consolidação desses ideais, quanto do aumento da popularidade do próprio Napoleão. Esse período é nomeado Consulado por conta da função de Napoleão, que era primeiro cônsul da França. Ele governava com outros 2 cônsules. No fim das contas, a gente sabe que quem realmente governava era o próprio Napoleão. Esses outros 2 cônsules acabaram perdendo seus cargos ao longo do tempo, e Napoleão teve, em contrapartida, uma crescente popularidade na França. Tanto é que ele realizou 2 plebiscitos durante esse período. No primeiro plebiscito, ele se tornou cônsul vitalício, ou seja, ele estaria ali naquele cargo até que ele morresse. E aí, no segundo plebiscito, em 1804, ele perguntou à população francesa se a população gostaria que Napoleão fosse o seu imperador. E pasmem, a França, que tinha acabado de realizar a Revolução Francesa e guilhotinado um rei, aceitou. No entanto, é importante a gente considerar que o Napoleão imperador não quer dizer o retorno do ideal, da nobreza, do antigo regime, nada disso. Napoleão era um imperador politicamente, mas os seus ideais e a base da população que lhe dava sustentação mesmo era a burguesia vitoriosa no processo revolucionário. Então, em resumo, em relação ao período do consulado, a gente pode entender como um período quase que transitório, de início dessa consolidação dos ideais burgueses e do próprio sistema que Napoleão montou para a França e para a Europa. É no período do Império que as principais realizações vão acontecer e que as principais movimentações também de Napoleão em relação ao mapa político da Europa vão se estender. Quando a gente fala do período do Império Napoleônico para vestibulares, nós temos 2 pontos-chave. O primeiro é o tal expansionismo napoleônico e o segundo é o bloqueio continental de 1806. Então vamos por partes, que nem Jack o Estripador. Em relação ao expansionismo napoleônico, na verdade, a França esteve em guerra em todo esse período napoleônico e mesmo antes. As guerras do período do Napoleão são consequência das guerras da própria Revolução Francesa. A gente sabe que durante o período revolucionário aconteceram as coligações, que são uniões de outros países do antigo regime, mas não necessariamente, já que a gente tinha Inglaterra em todas essas coligações, para atacar não só a França, mas atacar a própria Revolução, e abafar o projeto político da Revolução, não só na França, como na Europa. Portanto, o primeiro movimento dessas guerras francesas é um movimento defensivo. Porém, com as primeiras vitórias e com a chegada de Napoleão Bonaparte no poder, isso muda de figura e a França vai começar a se expandir de fato. Os principais países comandados por Napoleão, conquistados pela França nesse período, são países próximos à França e que tinham uma situação social parecida, ou então que tinham até grupos minoritários franceses nesses países. Então a gente pode citar a Suíça, a gente pode citar a Bélgica, a gente pode citar os Países Baixos, a Holanda, a parte ocidental da atual Alemanha, a parte norte da atual Itália. Nesses locais houve uma administração direta do Império Francês, ou então se constituíram os chamados Estados satélites, pequenas repúblicas ou pequenos estados que respondiam, na verdade, à França. Quando isso não acontecia, houve também intervencionismo francês.
O caso mais emblemático é o da Espanha, que foi invadida por Napoleão e o seu rei foi deposto e no lugar foi colocado o irmão de Napoleão Bonaparte, José Bonaparte. Em 1810, grande parte do mapa da Europa Central, na verdade, era a França napoleônica. E é óbvio que isso vai gerar problemas. O limite de Napoleão foram dois. O primeiro limite é a Inglaterra. Até porque, para ter uma guerra entre franceses e ingleses, é preciso uma guerra marítima. E se os franceses comandados por Napoleão eram imbatíveis no continente, no mar isso não acontecia da mesma forma. Na verdade, a marinha inglesa ganhou sucessivas batalhas contra Napoleão, sendo a mais emblemática a Batalha de Trafalgar, em 1805. Tanto é que Napoleão, a partir da Batalha de Trafalgar, teve que mudar a sua estratégia. Mas por que Napoleão queria tanto assim dominar a Inglaterra? A questão de Napoleão com a Inglaterra é uma questão que a gente vai entender principalmente pela economia. A gente está falando de uma Europa já totalmente influenciada pela Revolução Industrial, e Napoleão tem certeza que o desenvolvimento político e social da França depende do desenvolvimento econômico, e para isso era necessário eliminar a sua principal concorrente, que no caso era a Inglaterra. Portanto, a primeira ideia foi uma vitória militar. Como não foi isso que aconteceu, Napoleão teve que mudar de estratégia. Mas calma, segura que a gente vai falar disso depois. O outro limite de Napoleão era a Rússia. Primeiro porque a Rússia nem sempre se metia nas questões da Europa Central, então quando a gente está falando das grandes coligações que tentaram derrubar a França, derrubar Napoleão, a gente está falando principalmente de Inglaterra, Áustria e Prússia. A Rússia às vezes ia, às vezes não ia, nem sempre ela queria se meter. Em 1807, Napoleão e o czar russo assinaram o Tratado de Lite, que era um tratado de não agressão. O que aconteceu, e aí nós vamos falar sobre a questão Napoleão-Inglaterra, foi o bloqueio ou sistema continental, que mudou toda a história de Napoleão e da França a partir daí. O sistema bloqueio continental é a obra mais famosa mundialmente do Napoleão. Ele foi um bloqueio comercial feito pela França napoleônica aos outros países da Europa Central, basicamente os outros países da França, em realizar comércio com a Inglaterra, com objetivo único. Se não era possível destruir a Inglaterra militarmente, então a ideia era destruir economicamente e depois invadir uma Inglaterra já fraca e debilitada pela queda da sua economia. Então, em 1806 foi decretado o bloqueio continental e boa parte dos países tentou seguir, principalmente os países que estavam ali mais dependentes ou seguiam mais fortemente Napoleão. Acontece que, em relação a alguns países específicos, o bloqueio continental só piorou as relações diplomáticas, as relações internacionais. A gente tem um exemplo muito claro quando a gente pensa em Portugal. Foi justamente no contexto de bloqueio continental e na impossibilidade de desvincular Inglaterra e Portugal economicamente que Dom João VI resolve colocar em prática o plano de transferir a corte portuguesa para o Brasil. Mas não fica só em relação a Portugal essa piora das relações diplomáticas. A Rússia, no início, também até tentou seguir o sistema continental, porém, grande parte da sua economia também dependia de um comércio grande com a Inglaterra. Então, a Rússia começou a descumprir esse bloqueio continental. A contrapartida do bloqueio continental de Napoleão era o seguinte: ou você obedece, ou você será invadido pelo temível exército francês. Aconteceu com Portugal e teria que acontecer com a Rússia. A questão é que a campanha da Rússia foi uma campanha desastrosa para Napoleão. A gente sabe que isso aconteceu principalmente por conta da questão do general inverno, Ou seja, o frio do inverno da Rússia, que simplesmente acabou com o exército de Napoleão. Mas existem motivos pelos quais a gente pode explicar melhor essa história. De fato, Napoleão conseguiu invadir a Rússia e avançar até a capital Moscou. Porém, aí a ideia era que o czar russo se rendesse, que a Rússia declarasse que perdeu a guerra para a França, enfim. Mas não foi isso que aconteceu. A Rússia resolveu resistir. Mas aí é uma questão muito importante que toca na forma como o exército francês se organizava.
Não havia de fato uma estruturação de suprimento do exército francês. Na verdade, a forma pela qual o exército francês se mantinha e vencia era através de guerras rápidas, certo? Então eles simplesmente elaboravam uma campanha, iam, venciam e voltavam. E, para isso, grande parte do suprimento do exército ficava a cargo da própria terra que eles invadiam. Então, invadir a Suíça, na verdade, era também consumir das terras agricultáveis da Suíça. A questão é que a terra russa era um tanto quanto mais pobre, menos fértil e, nesse período, também mais fria. Quando Napoleão chega a Moscou e a Rússia não se rende, existem duas possibilidades. Ou Napoleão vai ter que ir até o fim, ou ele vai ter que bater em retirada estratégica. Ele escolhe pela segunda, mas a tragédia não fica menor por isso. A França levou mais ou menos 610 mil soldados para a campanha da Rússia e voltou apenas com 100 mil. Isso porque a volta sem recursos justamente para extrair da terra e manter o exército, e aí sim a questão do frio, acabaram com os homens de Napoleão. Além disso, enquanto Napoleão voltava para a França, outros países, como a Áustria, Prússia, se organizaram, a Inglaterra também, né? Se organizaram justamente para pegar Napoleão pela retaguarda. E aí que acontecem as grandes derrotas de Napoleão. A falha na campanha da Rússia foi a primeira grande derrota do exército de Napoleão, que ficou responsável por terminar com um mito de invencibilidade do exército francês. E aí vieram algumas derrotas importantes. Por exemplo, a derrota na Batalha de Leipzig em 1813. Em 6 de abril de 1814, Paris foi invadida e Napoleão teve que renunciar. Certo? A partir daí, Napoleão vai ficar em exílio na ilha de Elba, que era uma ilha afastada da França. Ele era imperador de Elba, recebia uma certa pensão, vamos dizer assim, por ser imperador de uma ilha, mas de fato ele estava exilado da política francesa. Óbvio que para Napoleão isso não era simples assim, não ia ficar dessa forma. Ele tentou retornar e conseguiu tomar o poder na França por mais uma vez. E é aí que a gente chama de governo 100 dias. O governo dos 100 dias foi literalmente um governo que durou 100 dias. Napoleão retorna à França, consegue dar um golpe no Luís XVIII, que era sobrinho. Ele era sobrinho? Eu acho que ele era sobrinho. Não era neto. Eu acho que ele era sobrinho. Napoleão retorna à França e dá um golpe no Luís XVIII, que era sobrinho do Luís XVI da Revolução Francesa. E governa por 100 dias. Acontece que é um governo que não consegue se estabilizar da mesma forma. E Napoleão perde também na Batalha de Waterloo, em 1815, que aí é a sua derrota final. Ele vai ser exilado de novo na ilha de Santa Helena, onde morre no ano de 1821. O período napoleônico, como a gente pôde ver, foi um período rápido, mas mesmo assim foi um período muito importante para a gente entender a consolidação dos ideais da Revolução Francesa. Isso porque, no poder, Napoleão tratou de traçar medidas que justamente colocassem em prática esses ideais. A gente pode separar umas, né? O que primeiro vem à mente, o que primeiro vai vir nas questões, com certeza é o Código Civil. O Código Civil Napoleônico ele é base, até hoje, para legislações em todo o mundo ocidental. E tinha alguns princípios que eram os princípios da Revolução, princípios básicos para essa burguesia crescente no poder. Então a gente tem a liberdade, a isonomia, né? A liberdade política, de expressão, a isonomia, então todos são iguais perante a lei, o direito à propriedade, mas mesmo que ela fosse inovadora em relação ao antigo regime, quando a gente trata de questões sociais, ela ainda é bem conservadora. Então, o Código Civil Napoleônico proibia greves e retornava com a escravidão nas colônias francesas, coisa que o período jacobino da Revolução tinha acabado. Então o Código Civil é um ótimo exemplo dessa consolidação dos ideais burgueses. Além disso, tem a instituição do Banco Nacional francês, que além de ser importante para a estabilidade da economia da França, é um grande símbolo, né? Napoleão também realizou uma extensa reforma educacional na França e denominou a França como um Estado laico, já que a França do Antigo Regime era um Estado confessional, né? Um Estado católico. Ok,
que Napoleão fez isso num acordo com o Papa, no qual ele declarava que a França era um Estado laico, porém de maioria cristã. Mas em termos de legislação isso já é um avanço. Também a mudança do status de Napoleão de primeiro cônsul, cônsul vitalício, para imperador, foi importante nesse sentido de consolidação do ideal da Revolução, porque no ato de coroar Napoleão, o que deveria ser feito pelo Papa, Napoleão pega a coroa e ele mesmo põe na própria cabeça, numa simbologia de que ele não estaria abaixo da Igreja Católica, mas sim acima ou, no mínimo, par a par. Isso é importante porque questiona, do lado simbólico, uma das bases de sustentação mais importantes do antigo regime, que é justamente a legitimidade através de um poder concedido por Deus e também concedido pelo Papa. Então, o período napoleônico quebra com isso também. A Guerra Napoleônica, ela, além de mudar muitas coisas no mapa, mudou muitas coisas na economia europeia, porque grande parte dos países gastou muito com essas guerras. O único país que a gente pode dizer que saiu com um saldo realmente favorável dessas guerras foi justamente a Inglaterra. Porque enquanto a Europa estava totalmente desorganizada, a Inglaterra tratou de avançar com seu território colonial. Então as suas possessões na África, na Ásia, e mesmo que a Inglaterra estivesse em todas as coligações contra Napoleão, então gastasse muito com a guerra europeia, os lucros que a própria Inglaterra teve com as suas movimentações nesse tabuleiro imperialista que está nascendo nesse período, esses lucros foram muito maiores que qualquer prejuízo com as guerras na Europa. Por fim, talvez a maior inspiração que esse período napoleônico deixou foi justamente a ideia de que a Revolução tinha vindo para ficar. Tanto é que logo depois do período napoleônico, nós vamos ter as ondas de revoluções liberais burguesas. São 3 ondas, 1820, 1830 e 1848. A gente vai estudar direitinho sobre todas elas. Essas ondas, na verdade, de revoluções liberais não seriam possíveis se a França, depois de todo o processo que foi importante, profundo, mas também bem confuso de Revolução Francesa, não tivesse tido um período de estabilidade política e, em certo grau, econômica, que veio com Napoleão. A importância desse período é tão grande que a gente tem um marco do reacionarismo, que a gente já conversou, né? A ideia de reação ao movimento revolucionário. Isso fica expresso no Congresso de Viena, que acontece em 1815, que tenta reorganizar o mapa e a política da Europa pós-Napoleão, para vocês verem como a simples existência do Napoleão na história europeia é algo extremamente importante. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer pergunta é só mandar aqui, estarei aqui para respondê-los. E também vou mandar uma lista de exercícios sobre o assunto para vocês. Então é isso. Grande beijo. É só um adendo. Eu estava lendo sobre essa história da Terceira Sinfonia do Beethoven e é possível que ele já não pudesse dedicar para o Bonaparte porque algum príncipe ali da região da Alemanha já tinha pago mais caro pela dedicatória. Então assim,